por que será que a Marvel começou a entregar tantos produtos com qualidade duvidosa? E um questionamento que as pessoas estão fazendo nos últimos projetos que estão saindo do MCU é por que a Marvel está entregando tantos projetos com qualidade duvidosa. Obviamente, tem coisas muito boas ali no meio. Mas se você for ver os últimos filmes, as últimas séries que a Marvel lançou, mais teve pessoa desgostando da série do que aquele público aclamando, como era a Marvel há alguns anos atrás. Eu já tinha percebido isso, mas eu esperei mais alguns anos, esperei alguns lançamentos para tentar criar uma opinião mais concreta sobre isso. E agora que acabou a série Invasão Secreta, e eu achei uma série terrível, a pior série do MCU até agora, eu fiquei pensando, chegou a hora de fazer esse vídeo tentando descobrir por que o MCU caiu tanto de qualidade nos últimos anos. E para isso, eu tenho que dividir esse vídeo em 3 partes para chegar nessa conclusão. A primeira parte seria falar sobre os filmes. A segunda parte seria falar sobre as séries de TV. E por último, falar por trás da tela, que seria a parte da produção. Na parte falando sobre filmes, eu acho que é a parte mais complexa para falar sobre tudo isso da Marvel. Porque a gente tem que começar falando sobre Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato foi o ápice do MCU. Foi o momento onde a gente chegava depois de 10 anos de Marvel e a partir dali a gente via tudo que a gente viu durante 10 anos em tela. Uma conclusão daquela história. Então, já que aquele é o ápice, o que vai vir depois daquilo? E tem mais, o que vier depois daquele ápice será sempre comparado ao ápice e ao mesmo tempo as pessoas vão querer algo parecido ou de qualidade semelhante. O problema é, aquele ápice foi muito grande, em todos os sentidos. Eu sei que muita gente prefere o filme Vingadores Guerra Infinita. Muita gente tem muito filme na frente do filme Ultimato. Eu também. Eu até prefiro Vingadores Guerra Infinita do que Vingadores Ultimato. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o filme em si, a representação do filme dentro no que foi os 10 anos, é muito grande. E a partir daí, o que eles iam fazer depois daí? E não tinha muito para qual caminho eles levarem que não fosse um soft reboot. E por que eu falo que é um soft reboot? Porque vamos entrar nos quadrinhos agora. O que acontece normalmente nos quadrinhos? De uma certa quantidade de anos, seja 5, seja 8 anos, às vezes até 10, eles meio que rebootam os seus quadrinhos. E como eles fazem isso? Eles zeram o seu quadrinho e eles vão percorrendo suas histórias ao longo dos anos. Cada quadrinho com cada personagem na sua história individual. Eles vão seguindo suas histórias, vão acontecendo várias coisas, vários personagens vão morrendo, vários personagens vão sendo ressuscitados, histórias vão acontecendo. E quando chega num ponto onde não tem mais pra onde ir, onde já escalonou aquela história num ponto onde não tem mais saída, o que tanto as editoras fazem? Eles preferem recomeçar o universo. Então eles criam algo chamado a Grande Saga, um grande evento que vai juntar todos os quadrinhos e que no final eles vão conseguir rebootar esse universo. E é exatamente isso que eles fazem. Então durante 5, 8 anos vai seguindo cada um o seu quadrinho individual, depois eles fazem essa mega saga, onde juntam todos os quadrinhos num grande evento, onde misturam todos os heróis, aí no fim desse evento, normalmente eles recomeçam o universo do zero. E isso é uma ideia muito boa, porque primeiro você encerra aqueles quadrinhos e você consegue fazer com que personagens voltem, histórias possam ser recontadas por outros escritores e ao mesmo tempo você renova quem está lendo os seus quadrinhos. Porque imagina assim, existem 8 anos de quadrinhos sendo publicados. Chega num ponto onde o público que já estava lendo acaba se desgastando e largando os quadrinhos, diminuindo o público, e um público mais novo que poderia se interessar e ir atrás dos quadrinhos, ele também não vai. E ele não vai porque ele vai ver o número, está no número 150, 200. Então ele vai olhar e falar, eu não vou ver esse quadrinho porque eu não vou entender nada. Quando você recomeça, fazendo esse reboot que os quadrinhos fazem, você coloca um 0 na frente e o público mais novo quer ler. O público que estava cansado vai ler de novo, porque você recomeçou. E é assim que os quadrinhos fazem. Os quadrinhos são cíclicos e eles fazem isso para poder recomeçar a história e ao mesmo tempo ter sempre um público novo, sempre uma boa audiência. Mas no cinema não tem como você fazer isso. E eles seguiram esse padrão. Durante 10 anos, cada personagem ia tendo sua história individual, num universo compartilhado, onde filmes e séries, onde tudo que envolve o universo Marvel tinha uma conexão. E aí quando chega no 10 anos, quando chega no Vingadores Guerra Infinita, no Vingadores Ultimato, eles fazem essa ideia da grande saga, que seria esse grande evento, uma grande conclusão do MCU. Tanto que você pode ver que se a Marvel quisesse mesmo, eles poderiam facilmente terminar o universo Marvel no Vingadores Ultimato.
Ultimato. Você poderia continuar como eles continuaram, mas ao mesmo tempo eles poderiam encerrar. O grande lance da Marvel é que, diferente dos quadrinhos, eles não podem começar do zero. Eles não podem colocar o Homem de Ferro começando sua carreira de novo, escalar outro ator para fazer o Homem de Ferro, outro ator para fazer o Capitão América. Então, qual que foi a solução que eles encontraram? Um soft reboot. O que seria esse soft reboot? Seria você recomeçar seu universo, mas sem realmente você recomeçar ele inteiramente. Então, você pode reparar que, apesar de parecer uma continuação, eles meio que recomeçaram os Vingadores, recomeçaram os personagens. Eles acharam uma história interessante fazer isso, e isso é interessante. Então, você tem a Kate Bishop, você tem a Kamala Khan, você tem também a Cassie, você tem vários personagens que estão sendo... A Helena, por exemplo, que são vários personagens que estão entrando e está se criando uma nova Marvel a partir daqui. Esse é o reboot que eles encontraram. Colocar, por exemplo, a Ironheart vai ser um novo Homem de Ferro para esse universo. E essa foi a ideia que eles seguiram. O problema é, quando você sai de um ápice muito alto e as pessoas esperam que você mantenha esse ápice, você recomeçar do zero, recontar histórias do zero, vai fazer com que um público fique desgastado. Vai fazer com que o público não chegue naquele ápice. Ele vai no cinema, ele vai ver a série de TV esperando aquilo e ele não encontre aquilo porque é o que ele espera. Eles até tentaram fazer uma ideia super interessante em questão de narrativa, que seria pegar personagens que a gente já conhece para dar uma validade para esses novos personagens que vão vir. Então, a Helena está sendo introduzida. Quem vai introduzir ela é a Natasha, que é a irmã dela. Dessa forma, você cria uma certa ligação do público com a Helena de cara. Quando você apresentar a Kate Bishop, você apresenta com o Gavião Arqueiro, então cria uma ligação com ele. Quando você vai apresentar a She-Hulk, você coloca com o Hulk, o Bruce Banner. Quando você vai colocar vários personagens, a Kamala Khan, você cria uma ligação com a Capitã Marvel, que vai ser mais forte agora no filme As Marvels. Então, até esse recurso eles utilizaram para poder fazer com que o público, de modo geral, já crie uma ligação mais forte com esses personagens. Essa nova começo pro MCU seria colocar personagens que o público já gosta para realmente criar uma ligação. Isso não quer dizer que essas personagens são boas ou ruins. Na verdade, elas são a maioria muito carismáticas e muito interessantes. Inclusive, a ligação entre Helena e Kate Bishop é uma das melhores duplas que teve no MCU depois de Vingadores Ultimato. Uma das duplas que você mais quer ver juntos são elas duas. A Kate Bishop é muito carismática, a Kamala Khan é uma personagem muito carismática. Então, tem personagens novos que estão sendo introduzidos, estão sendo colocados e que tem um potencial. O problema, de novo, você está lá no auge, o auge do Vingadores Ultimato. E quando você recomeça o universo a partir desses pontos, você vê que o público acaba cansando um pouco. Tem um desgaste, porque ele vai ter que recomeçar do zero, acompanhar tudo do zero para chegar no novo ápice. Então isso já acaba gerando um grande questionamento do público, fazendo com que o público realmente canse dos produtos e largue um pouco a Marvel de modo geral, como era antes. Claro, a Marvel tem bilheterias maravilhosas, quase nenhum filme fica com uma bilheteria ruim. Eu acho que tirando o Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, os outros filmes inteiros, todos tiveram uma bilheteria excelente. Mas você vê que não tem aquele frisson como era antes. E o outro problema em relação à história seria em relação a quem é o líder desse universo. Porque desde que começou a Marvel, eles colocaram o Homem de Ferro e o Capitão América para ser o líder meio que desse universo Marvel como um todo. O Homem de Ferro sendo a parte mais tecnológica e o Capitão América sendo o cara mais da parte tática, a parte do campo. Mas quando foi surgindo os filmes, a Marvel percebeu que eles precisavam de um novo líder para esse universo. Porque cada filme que passava, o Robert Downey Jr. pedia mais dinheiro para fazer seus filmes e o Chris Evans é um cara que gosta de fazer seus projetos solos. Então eles sabiam que precisavam de novos líderes. E eles tentaram 3 líderes para isso. Só que os 3 não deram tão certo assim. O primeiro foi o Doutor Estranho. O filme dele não deu uma bilheteria ruim. Não foi um sucesso absurdo de bilheteria, mas não foi aquele cara que você espera que todo mundo crie um amor por ele. Apesar do Benedict ser um ótimo Doutor Estranho, ele não conseguiu gerar esse engajamento tão forte para ele ser um líder. Depois tentaram fazer isso com o Pantera Negra. E o Pantera Negra deu muito certo. Mas infelizmente o Chadwick Boseman morreu. Então logo depois disso, do falecimento do ator, eles não conseguiriam seguir, obviamente, para esse lado. E também tem a Capitã Marvel. A Capitã Marvel eles colocam como líder abertamente nesse universo. Se você ver cenas pós-créditos, se você ver reuniões de Vingadores depois de Vingadores Guerra Infinita, você vai ver que a Capitã Marvel sempre está no meio das reuniões. Ela é meio que uma líder espacial, mas o público também não gostou muito da personagem pela expectativa errada que a Marvel gerou em cima dela, vendendo que ela ia ser a líder e que ela ia matar o Thanos no próximo filme. E ela foi introduzida entre Guerra Infinita e entre
Ultimato. Então a pressão em cima da personagem foi grande e criou até um hate desproporcional pela personagem e pela Brie Larson, que é uma atriz excelente, que concorreu ao Oscar, muito carismática e que merecia mais espaço. As pessoas não deveriam pegar tanto no pé dela assim. Então, a partir daí, esse é o ponto da história dos três que eu acho que começou a gerar alguns problemas. São histórias começando do zero, são muitas histórias contando ao mesmo tempo, muitos personagens sendo introduzidos meio que com o carro andando. Dessa forma, as histórias não estão mais conectando de uma forma tão interessante como ela era antes, e também os roteiristas tentam ficar no mais básico possível para não ficar tão não arriscar muito e errar. Então, nesse ponto, a história acaba tendo esse problema. São muitos personagens sendo introduzidos ao mesmo tempo, sem ter aquele carisma que os antigos tinham, com os roteiristas tendo uma pressão de entregar algo grandioso, algo que vem logo depois de Ultimato. Então, através disso, já entregaram algumas coisas, aquele medo de errar, fez com que eles não fossem ousados a ponto de criar histórias tão profundas em alguns pontos. Isso acabou gerando esse primeiro problema, sem contar que falta realmente o líder. Depois a gente chega no segundo ponto, que seriam as séries de TV. Desde que existem filmes de herói, seja da Marvel ou da DC, sempre mencionam séries como uma ligação para os filmes. E sempre caiu sempre no mesmo questionamento. Será que vale a pena mesmo ir para esse lado? Porque será que o público vai entender a ligação de série com filme? Obrigar uma pessoa a assistir uma série inteira para ver um filme vai funcionar? E na época era uma discussão válida. Porque, por exemplo, a Marvel, quando ela começou, ela tinha o Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. E você forçar uma pessoa a assistir 25 episódios por temporada, para a pessoa conseguir assistir o filme, seria um problema. Tanto que eles logo dispensaram ela. Também tentaram fazer uma série do Inumanos, também não deu certo. E agora, depois do Vingadores Ultimato, a grande novidade da Marvel foi as séries de TV. E eles começaram brilhante. WandaVision é uma série excelente. Só que depois disso, só veio série mediana atrás de série mediana. Tem séries boas, tem umas que eu gosto mais do que as pessoas gostam, como o Falcão Soldado Invernal. Mas, por exemplo, Loki eu esperava mais, She-Hulk eu não gostei muito. Também não gostei agora do Invasão Secreta. A série do Cavaleiro da Lua eu não acho terrível, mas é uma série bem esquecível. E aí as séries que era pra ser esse pontapé novo pra Marvel, e que começou muito bem, também começou a cair. Começou a ser séries que elas tinham potencial, mas eles entregavam muito pouco em relação ao que o cinema tinha que entregar. Sem contar que faziam algumas ligações tão forçadas para as pessoas serem obrigadas a ver a série, como por exemplo, no dia que foi lançar o filme Homem-Aranha No Way Home, que era um grande filme esperado pela junção dos três Homem-Aranhas, no mesmo dia do filme soltaram um episódio onde aparecia o Rei do Crime. Eles colocaram esse episódio porque o Demolidor iria aparecer em No Way Home. Então essas ligações meio forçadas, forçando as pessoas para ver a série, também não estava funcionando. A série não estava com uma qualidade tão boa assim. A série do Gavião Arqueiro que eu não mencionei também é uma série bem abaixo da média. Ela é mediana, mas é uma série esquecível. Então a partir daí, as séries também não funcionaram tão bem. E aí a gente entra no terceiro ponto, que seria a produção. A Marvel estava com um problema muito grave que era muita coisa ao mesmo tempo, com qualidade duvidosa. Tem uma coisa que vale destacar, antes de continuar esse ponto da produção. As pessoas têm uma ideia que durante os 10 anos da Marvel, ela sempre teve uma qualidade sempre muito alta. Isso não é verdade. Se você pegar a primeira fase da Marvel, você tem coisas excelentes, como por exemplo, o primeiro Homem de Ferro. Mas o resto dos filmes, como por exemplo, o primeiro Thor é muito ruim. O filme do Capitão América, o primeiro, é um filme mediano. Então a Marvel no começo não tinha essa qualidade excelente, era um acerto atrás do outro. Mas já que era o começo, as pessoas não tinham essa pressão de sempre querer acertar. Aqui tem essa pressão de querer acertar. E se você começa a errar um atrás do outro, acaba gerando um desgaste nos seus produtos. E é meio que isso que acontece aqui. Nem todo filme é ruim da Marvel, que saiu depois de Vingadores Ultimato, mas todos ficam numa média entre mediano e esquecível. Aí tem um que é muito acima da média, mas aí você tem muitos medianos ou esquecíveis. Shang-Chi é um filme legal, mas ele não é tão marcante. Eternos é um filme que não é horrível, mas ele é um filme que ele é mediano, ele é esquecível. As séries de TV, quase todas, tirando WandaVision, ficam só no mediano, esquecível ou ruim. E isso acaba desgastando o público a não querer voltar. Tanto que a Marvel percebeu que tinha muita produção ao mesmo tempo, e aí é que entra a parte da produção. Já tem um problema de você querer introduzir muitos heróis ao mesmo tempo, muitas histórias, e ao mesmo tempo você estava entregando 5 filmes, por exemplo, por ano, com 3 séries por ano, série animada. Dessa forma, eles não conseguiam realmente suprir a quantidade de coisas que eles tinham que entregar em todos os sentidos. Desde a parte técnica, que cada filme que passava parecia que o CGI ia caindo de qualidade, parecendo cada vez um PlayStation 2, dependendo do filme que você está vendo. Só você ver um dos últimos filmes que saiu, que foi Homem-Formiga e Vespa, Quantumania, como é terrível o CGI. Ou vem Invasão Secreta, como é terrível o CGI. Então, a parte de produção foi caindo porque era muito produção ao mesmo tempo. E as pessoas que cuidam dos efeitos visuais não estavam aguentando tanto trabalho, e ao mesmo
tempo, já que é muito produto ao mesmo tempo, eles não estavam conseguindo dar conta de entregar produtos de qualidade, tanto na série de TV como no cinema, gerando de novo um desgaste, gerando realmente esse problema de a cada filme que passa, a cada série que lança, a cada episódio semanal, a Marvel não vai tendo uma imagem maior, crescendo, como era antes. Agora tem uma imagem que parece que cada vez está mais gasta. Então esse é o ponto em relação aos 3 pontos que eu queria colocar, em relação à produção, história e série de TV. O grande lance é, a qualidade da Marvel caiu porque tem muita coisa ao mesmo tempo sendo lançada e nenhuma com uma qualidade tão acima da média. Ou são medianos esquecíveis, ou tem uma ou outro produto que são muito acima da média e o resto fica abaixo. Nesse geral, quando você vê isso, acaba desgastando a marca. Então muita gente, por exemplo, acaba largando alguns filmes. Por exemplo, Invasão Secreta é uma série que praticamente não teve uma boa audiência. O Homem-Formiga, que saiu recentemente, não teve uma boa bilheteria. As pessoas não estão engajadas em querer ir no cinema. Vão esperar no streaming. Vão esperar ver se vale a pena quando acabar. Porque isso é que acaba acontecendo. Então esse é o problema que a Marvel foi se desgastando. Porque é muito produto ao mesmo tempo. Com uma qualidade muito duvidosa. Na maioria deles, duvidosa não é ruim. É que é muito mediano. Muito parece que não marca nada. Muito é esquecível. E ao mesmo tempo ainda gera esse problema de... Por isso que a Marvel parece que tá ficando ruim. Porque antigamente você assistia 4 filmes da Marvel no ano. Desses 4 filmes, você tinha um filme excelente, 2 filmes medianos, e aí você conseguia uma média de que parece que sempre a Marvel tá bem. Agora que eles entregam 5 filmes no ano, 4 séries, a maioria com uma qualidade mediana, passa a impressão de que a Marvel não tá mais boa. Mas na verdade o que acontece realmente é que é muito produto ao mesmo tempo. Eles deviam ser... Exatamente por isso que o Kevin Feige fez o que ele fez, que é a coisa certa, que é sentar, repensar, adiar os filmes para poder realmente tentar trazer um produto de mais qualidade, voltar a Marvel como era antes. Porque quando você não pensa no universo como um todo, pensa mais na história, nos personagens, saem filmes como Guardiões da Galáxia Volume 3, que são excelentes. Então, para fechar o vídeo, falar o que aconteceu com a Marvel, eu acho que a Marvel obviamente não está sendo gasta. O gênero de heróis não é um gênero que está gasto, que as pessoas cansaram de ver. Eu só acho que eles precisam realmente pensar nos filmes individualmente, repensar neles, pensar como realmente um produto individual às vezes, com ligações com o universo como um todo, mas para contar uma história própria. Porque quando você dá um filme na mão do James Gunn, ele entrega um Guardiões da Galáxia Volume 3, ele tem ligações com o universo Marvel como um todo, mas o foco dele é mais do que isso, é contar sua história com coração e com o ponto de realmente entregar o que esses personagens têm durante toda essa saga do Guardiões. E entrega um filme excelente. Quando a Marvel foca muito em entregar coisas medianas só para realmente, parece que expandir o universo Marvel, acaba virando coisas genéricas. Tanto que tem série da Marvel que passa a impressão de que ela não precisava existir. É só pra introduzir um personagem ou outro, mas que poderia ser um curta que funcionaria da mesma forma. Então no fim é isso. É muito produto ao mesmo tempo, com uma qualidade tão mediana, que parece que a Marvel só entrega produto ruim. Mas a qualidade estava tão alta que o que falta realmente é eles repensarem nesses projetos. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você acha que a Marvel caiu de qualidade? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.